Estou feliz porque Jesus tem dado vida, saúde para mim e para você. E nós assim podemos chegar mais uma vez nesse lugar onde nós adoramos, oramos e a nossa alma anseia para ouvir a palavra de Deus, amém? Irmãos, não adianta só comer arroz e feijão, não adianta só comer lasanha, churrasco. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O ser humano que não tiver essa alimentação, ele está vazio. Ele está correndo um sério risco de entrar em depressão, de cair nas artimanhas do diabo, porque ele não tem palavra, ele não tem ensinamento. Mas nós aqui louvamos a Deus, porque um púlpito com a Bíblia aberta é um púlpito saudável, viu? Uma igreja que abre a Bíblia, lê a Bíblia, teve a leitura oficial, teve a leitura do dízimo, vai ter a leitura da pregação. Irmãos, isso aqui é fundamental para uma igreja séria, uma igreja que é comprometida com o Evangelho. A Bíblia Sagrada deve ser exaltada. Quem está me ouvindo? A palavra de Deus tem que ter prioridade no nosso meio. Eu tenho medo desses irmãos que falam: o culto foi uma benção. Fala, onde o irmão pregou? Qual o texto que ele usou? Não, ele foi tão bom que nem abriu a Bíblia. Deus me livre. Deus me livre de um culto desse. Tem que ter palavra de Deus para mim e para você, amém? Porque o profeta Jeremias falou assim, ó, lá no capítulo 23, verso 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra com verdade, porque tem em comum a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Deus estava dizendo, é a minha palavra que faz a obra, é ela que é fogo e é ela que é martelo. Pregue a minha palavra que eu me responsabilizo de mudar o coração de quem está ouvindo. E o mesmo profeta, meus irmãos, parece que ele me conhecia, porque eu como a Bíblia e amo a Bíblia. Ele me conhecia e conhecia muitos aqui. Ele disse no capítulo 15, no verso 16: achadas suas palavras, logo as comi, elas me foram gozo e alegria ao coração, por isso eu te chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. A verdadeira glorificação a Deus só pode ser feita através de você comer a palavra. Se você não comer a palavra, é um glória a Deus vazio, oco, sem nenhum sentimento, sem nenhuma razão. Mas quando você entende e come a palavra, verdadeiramente o seu glória a Deus vai ser verdadeiro, porque você sentiu a palavra purificar seu espírito, a tua alma, e você então enaltece a Deus por causa da sua palavra, amém, irmãos? Eu fico preocupado, porque eu sei que infelizmente tem pessoas que acham que estão adorando a Deus sem a exposição da Sagrada Escritura, e isso não é possível. Tem que ter palavra de Deus, ele vela. Lembra o que ele falou de novo para o profeta Jeremias? Capítulo 1, verso 12: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Deus cumpre o que está na sua palavra, na minha e na sua vida, amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje. Vou conversar com os irmãos, eu quero tentar explicar isso aqui, que não é fácil também explicar isso aqui. Eu orei, pedi ajuda para Deus, me debrucei em algumas Bíblias minhas. Eu sei que não é fácil falar sobre isso aqui, mas nós como igreja precisamos aprender sobre princípios de dores e falso profeta. Repita assim comigo: princípios de dores, falsos profetas. São os dois sinais que Jesus deixou escrito na sua palavra, para que a sua igreja ficasse atenta, apercebida. E nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje. Abra comigo em Mateus capítulo 24, verso 3 a seguir. Mateus capítulo 24, verso 3 a seguir. O irmão vai colocar na tela ali, e você vai repetir comigo assim, ó: a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. De novo, a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Não é profeta, não é pastor, não é apóstolo, não é músico, não é revelação, não é cura, não é milagre. É Cristo Jesus, a centralidade do Evangelho.
O Evangelho, o apóstolo Paulo escreve para nós em Romanos 1,16, ele, depois de ter conhecido o poder de Deus, foi um dos homens que chegou ao terceiro céu, foi usado com poder e maravilhas. Ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não está no profeta, não está no pastor, não está no nome da igreja. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, e a boa notícia chegou para mim e para você, que Cristo Jesus ama a minha, a sua alma, e Ele quer levar eu e você para as moradas celestial. Fora disso é balela e enganação. É o Evangelho e Cristo Jesus o centro do Evangelho. Amém, meus irmãos? Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 24, verso 3 a seguir. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Presta bem atenção. Então Jesus lhe revelou, primeira coisa que ele falou: cuidado que ninguém vos seduza. Em outra tradução vai estar: que ninguém vos engana. Então, meus irmãos, nessa primeira introdução dessa palavra, você percebe que o nosso mestre, no particular, os seus apóstolos, perguntou para ele: qual será o sinal da sua vinda? Como serão os princípios do fim, de dores? E a gente vai perceber algo tremendo. Você sabe quando começou o princípio das dores? Assim que Jesus ressuscitou. Assim que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a partir daquele dia começou a contagem, princípios de dores. E ele avisou aquela geração, ele avisou os seus apóstolos. A primeira evidência, meus irmãos, dos fins dos tempos é os falsos profetas. Ele disse aqui, não sou eu que estou falando, olha lá: então Jesus lhe revelou, cuidado que ninguém vos induza, que ninguém vos engane. E ele estava dizendo essa palavra para as pessoas mais preparadas da época, que passou tempo ao seu redor, aprendendo com ele tudo aquilo que o Pai havia colocado no coração dele, para ele transmitir para a humanidade. Os apóstolos estavam aprendendo, estavam perto dele. E aí vem para mim e para você, a primeira evidência dos fins dos tempos é os falsos profetas. E eu e você precisamos fazer uma pergunta para nós: o quanto você e eu está preparado para identificar uma mensagem que não é de Deus? O quanto eu e você está preparado biblicamente para perceber que aquela voz não é a voz de Deus, que aquilo que ele está pregando não está na Bíblia? Quantos de nós aqui tem um amadurecimento capaz de entender que aquele homem, que aquela mensagem não é de Deus? Quantos nós aqui podemos hoje dizer: pastor, eu estou preparado para identificar o falso profeta, eu aprendi lendo a Bíblia, eu aprendi frequentando escola bíblica dominical, eu aprendi frequentando ensinamento na igreja, hoje eu já não vou ser mais enganado, porque Jesus falou para os seus apóstolos há mais de 2000 anos atrás, que o primeiro sinal do fim dos tempos seria eles: cuidado que ninguém vos iluda. O que você tem ouvido? A quem você tem depositado a sua confiança? Qual é o tipo de pregação que você gosta de ouvir? Porque hoje está banalizado o evangelho. Qualquer pessoa hoje com a câmera por detrás de um celular vira profeta, vira apóstolo, vira pastor, vira pregador. E quando você começa a ouvir, a mensagem que está saindo da boca do indivíduo é uma mensagem que Cristo não aparece, é uma mensagem que o Senhor do Evangelho não é exaltado, mas é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem que promove o nome de A, o nome de B. E a gente precisa, meus irmãos, como igreja, tomar cuidado, analisar a nossa vida espiritual. Jesus está dizendo: cuidado que ninguém vos engane. Por quê? Porque a sua alma tem valor para Deus.
O valor da sua alma é imensurável. Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Ele ama a nossa alma. Então ele está corrigindo aqui. Desde aquele tempo que o primeiro sinal eram os enganadores, eram os falsos profetas, que apareceu a milhões. E você percebeu que o nosso país, a cada vez mais, cresce o número de evangelho? Você já prestou atenção que 10 anos atrás você viu uma igreja aqui, lá depois de alguns quilômetros você via outra? Hoje é uma pertinho da outra, é um monte de igreja, um monte de ministério. Mas eu te pergunto, tudo isso verdadeiramente representa o reino de Deus? Será que esse evangelho que a Bíblia nos ensina é o que está fazendo o evangelho no nosso país crescer? Percebe para vocês verem o tipo de evangelho que tem crescido no nosso país. É o evangelho de autoajuda, é o evangelho de bens materiais, é o evangelho onde o pregador não se preocupa na fidelidade da palavra, mas se preocupa em agradar a multidão que está lhe ouvindo. E aí você vê o povo se amarrotando dentro das igrejas, ouvindo esse evangelho, que não é um evangelho de renúncia, que não é um evangelho de entrega. Muitas vezes você encontra pessoas dentro da igreja há 5, 10 anos e ainda não mudou o seu caráter, e ainda não mudou a sua vida, porque os profetas, meus irmãos, enganadores, eles querem promover o seu nome, o seu interesse é apenas o sucesso, a fama. Quantas pessoas a gente vê no nosso país hoje que se tornaram famosos porque é o pastor fulano, é o apóstolo Bertano, é o bispo não sei da quanta, e se tornaram popstar, sendo que na Bíblia Sagrada você vai ver os apóstolos sendo perseguidos por pregar uma palavra verdadeira, sendo assassinados, muitos deles lançados ao fogo, decapitado, preso. Nenhum dos apóstolos você vai ver se promover pelo evangelho. Vocês vão ver eles dar a vida deles, vocês vão ver eles renunciar tudo por Cristo e pregar um evangelho genuíno que falava do céu, que falava que existe uma morada para aqueles que aceitar Jesus um dia lá em cima. Mas hoje eu estou cansado de ver, é que graças a Deus eu pego aqui as minhas mensagens na Bíblia, com toda a humildade que eu tenho, eu vou ler a palavra. Se eu for o Senhor que me chamou, eu vou aprender com a sua palavra. Eu vou lendo aqui, o Senhor vai me dando algumas coisas. Tem um povo lá que vai me ouvir. Porque quando você vai para a televisão, você vai para a internet, você, em vez de crer mais em Deus, você acaba querendo se tornar um Deus. Porque tem cada tipo de evangelho aí que você não pode passar isso, você deve fazer aquilo. Gente, olha para a Escritura Sagrada, que você vai aprender com Jesus. Ele falou de novo aqui, ó. Então Jesus revelou: cuidado que ninguém vos seduza. O primeiro sinal é os falsos profetas. Vamos pular para o verso 11 aí para você ver que se é brincadeira isso. Pois eu vou voltar versículo por versículo. Olha aí o que diz o verso 11. Olha o número deles, é uma meia dúzia, né? Verso 11 do mesmo capítulo. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a meia dúzia. Enganarão a muitos, numerosos. Colocou uma conta que a gente não consegue contar, de gente que se ia entrar no evangelho só no propósito de enriquecer, só no propósito de levar uma boa vida, e não são vocacionados. Nunca Deus chamou os profetas falsos. Deus nunca chamou, mas eles entraram desde a época de Jesus, porque o Messias já era aguardado, e apareceu no mínimo 24 pessoas querendo ser Jesus no seu tempo. Segundo os estudiosos, 24 Cristo já tinha aparecido no tempo dele, na geração dele, tentando enganar o povo há 2000 anos atrás. Eu te pergunto, no nosso país aqui não tem um pilantra ali no estado de Santa Catarina, que você já viu ele na televisão, e ele se afirma que ele é Jesus? Quem já viu ele na televisão? Um pilantra lá que tem 12 discípulas, ele só coloca a mulher para ser discípula dele, e ainda ele tem um conforto, ele tem contribuições de pessoas que depositam na conta bancária dele lá valores absurdos, e ele se intitula o Cristo. Então no nosso país, fora esse que intitula o Cristo, existe inúmeros, como o próprio Jesus. Essa palavra aqui
Não foi Mateus que digitou, ele só escreveu. Quem falou foi Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, ó: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vai enganar quem, irmãos? Vai enganar aquelas pessoas que são enganadas porque não querem mudar de vida, porque são poucas as pessoas que querem ouvir um pastor abrir a Bíblia e dizer capítulo tal, versículo tal. Vamos, meus irmãos, ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, aí o pastor vai fazer a aplicação do texto. As pessoas falam: não gostei desse pastor, ele não me revelou, eu não vi ninguém ser curado lá na igreja, eu não vi nenhum sinalzinho lá na igreja. E as pessoas querem titular o homem de Deus pela forma que ele é usado, e não é assim. Como a gente vai identificar um homem de Deus? Como a gente vai perceber se ele é ou não é? Não é porque Deus usa ele no milagre, não é porque ele profetiza, não é porque ele põe a mão no cadeirante e anda, não. O nosso irmão Márcio vai colocar na tela para nós Mateus capítulo 7, verso 15. Eu segui que eu estou batendo um pouco aqui nos profetas. Depois eu vou para os sinais de guerra, fome e peste que a gente já está vivendo faz tempo. Vamos ver o que Jesus ensinou? Mateus 7, 15, olha lá, ó. De novo vem a primeira evidência. Olha a palavra que ele nos ensina: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dizendo de novo agora: olha, a primeira evidência do final é que vai aparecer falsos profetas. E aí vem a palavrinha de novo para a gente parar nela: acautelai-vos. Toma cuidado, para de ser tão emocional desse jeito. O camarada mira o dedo para você, já chora. Ai, Deus falou comigo. Foi Deus, pastor. Presta atenção, tenha um pouquinho de cuidado. Veja se a profecia passa pelo crivo da palavra de Deus. Veja se aquilo que aquele homem está falando para você verdadeiramente é fruto da tua oração, daquilo que você já vem pedindo para Deus. Porque Jesus está dizendo que Ele é habilidoso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como? Eles vêm tudo bonitinho, irmão. Fala bem, se veste bem. A maioria das vezes é liso demais, é muito liso. Você, se não estiver na presença de Deus, Ele te leva você no bico, e você desvaloriza às vezes o arroz e feijão que tem na tua igreja, e vai atrás de ver os lisos. Ah, tem um lisão aí, não sei de onde, e vai lá ver, depois fica lá frustrado, derrotado. Sabe por quê? Os profetas mentirosos é desde o Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 16, Deus fala: ai dos profetas mentirosos que diz o meu nome para o povo, porque é uma profecia, uma revelação, algo que não foi Deus que falou, e você dá credibilidade quando alguém está falando e não foi Deus que falou e não vai acontecer. Aí o que acontece? A pessoa entra em depressão, cai a autoestima dela, abandona a fé, porque Deus falou, pastor. Deus usou a boca do irmão lá, disse que eu ia virar patrão na empresa que eu trabalho, e até hoje eu estou empregado. Foi, mas Deus usou ele lá e passou 10 anos, eu continuo empregado, não vou mais para a igreja. Veja lá o que o profeta Jeremias, Deus falando, aqui é Deus falando, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca de quem? Nós estamos vivendo isso hoje de uma maneira forte ou não? Tem púlpito que não tem mais pregação. As pessoas não crêem mais no poder da Escritura. Tem que entrar na igreja e começar a revelar. E se você for ver na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios capítulo 11, os dons ministeriais, eles são para edificação da igreja. A igreja não pode ser dirigida pelos dons. Os dons são usados para edificar, mas quem dirige a igreja é a palavra. É a palavra que tem que estar em evidência, e é ela que tem que ser pregada dia após dia, ensinada para mim e para você. Porque quando não é a boca de Deus, é o coração do homem. E quando entra a carne, meus irmãos, só vai sair mentira. Por esses dias eu estava jantando na minha casa com irmãos da igreja, e 2 deles relataram para mim que aconteceu isso com eles. Um casado no altar, a pessoa profetizou para ele, dizendo: olha, vejo na sua vida uma varoa
E o irmão com aliança e a esposa na igreja, irmão. Alguém está me ouvindo aqui? O irmão não está muito longe não, ele está aqui. E o outro, o profeta profetizou no ventre da esposa, disse que ia ser macho, nasceu fêmea, uma menina. Aí eu pergunto, meu Deus, que confusão é essa? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Quando Deus fala, é sim, sim ou não, não. Ele falou, pode registrar, vai acontecer. Mas desde o profeta Jeremias lá atrás, essa raça já se levantou para atrapalhar a obra de Deus. Isso traz dano, isso desvia gente. Eu já encontrei gente na evangelização que estava frustrada com Deus porque ouviu o profeta errado, ouviu a boca errada. Então é o primeiro sinal que Jesus Cristo está falando para mim e para você. Olha lá em Mateus de novo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Você não está sendo enganado não, irmão? Quem você tem ouvido? Esses crentes que ficam muito na internet. Ah, eu vi o fulano pregar, uma bênção, uma maravilha. Presta atenção, você tem uma casa aqui para você comer pão. Aqui tem um lugar que abre a Bíblia e explica a Bíblia para você. Vamos ver aí as características do mentiroso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas. Eles é esperto, mas interiormente são lobos devoradores. O que estão querendo dizer aqui? Que o interesse deles é só devorar o que nós temos. Não são pastores vocacionados que amam a família, que amam a alma, que sabe o peso que tem uma vida perdida. Porque o pastor que sabe da sua responsabilidade, ele vai lá em Hebreus 13:17, está escrito assim, ó: obedecei os vossos pastores, que velam pelas vossas almas, como há de dar conta. Está pensando que é só pregar? Vai, naquele grande dia lá, o Senhor, dono da obra, o dono da seara, vai chamar Alessandro Francisco Ribeiro, vem, me dá as suas ovelhas. Ai, meu Deus, me dá as suas ovelhas. Eu só vou poder apresentar as ovelhas que permitiu ser apacentada. Mas aquelas que por minha parte faltou verdade, porque quando o pastor não ensina a verdade para a ovelha, ela morre e vai para o inferno. Porque vai para o inferno o enganador e os enganados. Repita comigo, vai para o inferno o enganador e o enganado. Lá em Salmo capítulo 9, verso 17, está escrito assim, ó: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se nós permitirmos ser enganados, nós vamos se esquecer do verdadeiro Deus e o final vai ser o inferno. Jesus avisou, ele deixou claro, é o primeiro sinal, minha igreja. Acautelai-vos, minha igreja, não aparta da minha palavra, minha igreja. Seja prudente, minha igreja, eles vão aparecer. E hoje no nosso país, eu vou arriscar dizer que não tem um país no mundo com tanto falso profeta que não o Brasil. Não existe, só para você entender. O homem de Deus, ele investe em almas. O profeta de Deus, o pastor de Deus, ele não vai focar só em templos suntuosos. Eu te pergunto, quantas pessoas precisam de um curso na igreja para aprender a ler a Bíblia, estruturar mais o obreiro? Mas você vê os focos dos grandes líderes, disputa de templos. O meu vai ser maior, vai caber 20 mil. Não, o meu então vou fazer maior, vai caber 30 mil. Investe milhões e milhões em pedra, em concreto, e não investe nem um centavo na alma e na imagem e semelhança de Deus que é eu e você. Veja que essas igrejas não investem nada no ser humano que está sentado lá, mas nos templos é os mais bonitos que existem na terra. É uma evidência também dos falsos profetas. Não faz nenhum investimento no ser humano, só neles e nos seus templos. Vamos descer mais um verso. Lá em Mateus agora. Veja aí, meus irmãos, o resultado. Mateus capítulo 7. Glória a Jesus. Mais o verso 16, por gentileza. Por os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Então a primeira coisa que Jesus dá um sinal para nós: opa, não é pelos milagres não, pelos frutos. Veja o caráter dele. Veja como ele trata a esposa dele. Veja como ele é com a família dele. Veja os frutos que saem da vida dele. Faz uma pesquisa. Veja onde esse homem, essa mulher vive. Veja onde ele coloca a sua renda. Veja o que ele faz com a vida dele. É pelos frutos que você vai conhecer ele. Ah, mas só que lá na igreja ele fez a oração, 4 cadeirantes andou. Vou te dar o final disso aí já. É pelos frutos. É aqui na igreja também, irmãos. É pelo fruto que você vai conhecendo cada crente.
Entrou em janeiro, terminou dezembro, não tem nada para apresentar? Começou em janeiro, Bíblia, água viva que vem do céu, Espírito Santo, aprende. Passa 12 meses, uma árvore seca, sem fruto, também está errado. Porque a Bíblia fala em João 15:16, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Crente foi chamado para produzir almas. Alguma coisa no reino tem para mim e para você fazer, mas Jesus está preocupado em primeira mão orientar a nossa vida a não ser enganado pelos falsos profetas. Verso 17 agora. Isso vos mando, que vos ameis, não é aí não. Mateus 7, continua no capítulo 7 até o final. E os versículos que eu vou falando aqui, os irmãos vão pegando que está na cabeça. Só deixa no capítulo lá, capítulo 7. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Jesus está dando um sinal. O fruto dele vai aparecer. O que você é vai aparecer. Quem está me ouvindo? Não, eu não vou conseguir esconder, irmão. Você não vai conseguir esconder. Pode ir lá no pé do goiaba para você ver, de jabuticaba. Dá o tempo, o fruto vai aparecer. Você vai lá, você vai pegar. Não é goiaba. Não tem jeito. Ou eu e você vamos dar fruto que o nosso Deus é glorificado, ou eu e você vamos dar fruto que o nosso Deus vai ser banalizado pela nossa falta de compromisso. Então esse texto é muito sério. Você não vê esse tipo de pregação hoje, mas Deus me incomodou, porque fazia tempo que eu não pregava uma mensagem dessa aqui também. Então eu tento ficar preocupado quem vai ficar, quem vai embora. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que pregar a palavra, amém? Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que pregar a palavra. Vamos ver mais um verso. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O que Deus está querendo dizer? Se é a minha igreja, se é o meu povo tem fruto bom. Quem nasceu da água do Espírito tem fruto. O povo que está na minha presença é luz do mundo, é sal da terra. O povo que está na minha presença é o cheiro suave, é a rosa de Sarão representada aqui na terra. Nós somos a igreja. Tem gente que esquece desse compromisso. Tem pessoas que só querem brilhar dentro da igreja, só querem glorificar dentro da igreja, mas não glorificam a Deus com as suas atitudes lá fora. Dentro de casa é um tribuloso, uma tribulosa. Eu preciso falar isso. Vou eu pagar a conta da sua alma? De jeito nenhum. E nem da minha. Eu tenho que falar para mim também. Eu tenho que dar fruto. Amar minha esposa, governar bem minha casa, ser honesto, íntegro. Deus espera isso de mim. Ele está falando, a árvore boa produz bom fruto. Olha para o teu irmão aí. Diga para ele, a árvore boa produz bom fruto. Não adianta desculpar que está saindo umas frutas amargas. Umas frutinhas amargas. Esse mês foi amargo, né? Esse ano não saiu nada. Não, está faltando compromisso. Porque se tiver compromisso, a Bíblia fala em João 15 que o Pai é a videira, não é? O Pai é a videira e nós somos. O Pai é o. Vamos pôr João capítulo 15. Só um pedacinho para os irmãos entenderem se nós está nele. Eu estou com tempo ainda, meus irmãos. Eu vou chegar onde vocês querem já já. João 15. Glória a Deus. Olha lá, ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Desce mais um pouco. Olha aí. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mais um verso. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Mas você percebe os dois primeiros versículos. Ele diz, quem está em mim vai dar fruto. O Pai é a videira, e se eu e você estiver nele, não tem como negar. Ah, pastor, eu não subo no púlpito que nem meu padrasto. Mas você olha para ele, você vê nele compromisso. Eu vejo, não é porque é meu padrasto não, mas eu vejo nele compromisso. Deu a hora do culto dele, pode estar quem estiver na casa da minha mãe, ele toma o banho dele, está vindo para a igreja, dá tchau, amor, beija a minha mãe e vem para a igreja. Diferente de algumas pessoas que se escandalizaram pelo marido, se escandalizaram pela esposa, dizendo, ah, meu marido era tão crente, agora não é mais, eu também não vou mais. Minha esposa era tão crente, agora não é mais, eu também não vou mais. São pessoas que se escandalizam por causa da iniquidade que se multiplicou. Mas você tem que dar fruto. Deus chama nós no particular para dar fruto. É eu.
É você. A mulher não quer vir? Tchau, filha. Depois do culto eu estou chegando. O esposo não quer vir? Tchau, filho. Depois do culto eu estou chegando. Vou adorar meu Deus. Vou buscar a presença dele. É desse tipo de crente que Jesus está falando. Gente que não quer ser enganado. Porque tem pessoas que enganam a si mesmo. Ei, lá no primeiro verso ele falou: cuidado que ninguém vos seduz e engana. Vão tirar essa parte aí, vão trazer para nós. Quantas pessoas você conhece que até hoje está com a máscara enganando a si mesmo? Não sou crente não. Não sou crente não. Olha o que eu estou fazendo. Está enganando a si mesmo. Não adianta nada você escapar dos profetas, mas não escapar de si mesmo. Escapa de si mesmo, para de se enganar, se humilha na presença de Deus, desce na presença de Deus, fala para ele: perdoa, porque ainda eu não sou crente, mas eu quero ser. Eu quero nascer de novo pela tua palavra. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Fala isso para Deus, irmão, que ele vai descer com pressa na sua vida. Ele vai descer e vai aparecer no seu semblante, vai aparecer na sua vida. Quando Deus está reinando na nossa vida, a nossa vida é organizada. Repita comigo: quando Deus está reinando na minha vida, a minha vida é organizada. Vida bagunçada tem demônio. Bagunçada, tudo descompromissada, não está na luz. Quem está na luz vê tudo. Quem está nas trevas bate a cabeça, não sabe onde pisa. Está em confusão, não pode dar fruto. Então a gente precisa se aquatelar disso, escapar dos profetas, mas escapar de nós mesmos, que hoje também está criando-se um grupo de religiosos, gente mentindo para si mesmo, gente enganando a si mesmo, gente que não vence a si mesmo, porque não permite a Escritura entrar. Se a Escritura não entrar na nossa vida, a gente não vai mudar. Volta lá para Mateus capítulo 7, está lá já. Eita, esperto, hein, Murilo? Desce o 19 agora. Toda árvore que não dá bom fruto, aí pega, hein? Corta-se e lança-se aonde? Você sabe o que se representa isso aqui? Uma pessoa. A árvore na Bíblia fala de pessoa, viu? Você vai lá em Salmo capítulo 1, primeiro capítulo, número 1, você vai ver que fala de pessoa, árvore plantada junto a ribeiros. Aqui Jesus está usando uma metáfora falando de gente. Quem está na igreja dando glória a Deus, dando um aleluia há anos, ocupando o espaço da terra de alguém, o Espírito Santo te trouxe, e nós não dá fruto, aí não sou eu que estou falando. Se você quiser fazer um exegese do texto, você faz depois. Olha lá, ó. Toda árvore ou todo ser humano que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É Deus que tira, meus irmãos. Ninguém tem poder de tirar ninguém da igreja. Quando uma pessoa fica muitos anos e não muda de vida, é o próprio Deus que fala: dá licença, você ficou muito tempo aí e está rejeitando o meu amor, está rejeitando a graça. Tem outra pessoa que quer estar no seu lugar. Aí você vê a pessoa desviada, com a vida toda arrebentada, pergunta: Deus é ruim? Não, que aquela benção ficou 20 anos dentro da igreja e não produziu nenhum fruto. Ele já ficou tempo demais na casa. É a mesma coisa o aluno que não passa de ano. Agora que o PT estragou o país, passa todo mundo, mas antigamente não era assim. Eu reprovei lá no SESI quando eu estudei lá atrás, faltava da escola para cheirar cola. Aí não passava de ano, ficava na classe lá e via os coleguinhas para a terceira, eu fiquei na segunda, deu uma depressão. Todo mundo foi, eu fiquei, porque eu não quis aprender, eu rejeitei o ensino. Tem muita gente na igreja assim que repete: Deus dá, Deus abençoa, mas não dá fruto. É triste, né, irmão? Mas quem está falando? Jesus que corta. Vamos mais um texto, que nós vamos pegar uma característica do falso profeta aí. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Desce. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse versículo aqui, irmãozinho, tem que escrever ele por uma parede do banheiro, para a gente olhar para ele todo dia. Não é porque eu estou falando glória a Deus na igreja que eu vou entrar, não. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Não é porque eu faço parte do grupo de louvor que eu vou entrar, não. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro, que eu estou no círculo de oração que eu vou entrar, não. Porque Jesus está dizendo aqui um ensinamento poderoso para os fins dos tempos. Nem todo que me diz Senhor. Então você pega esse Brasilzão todo aí, esse monte de gente que vai para a igreja e não muda de vida. Senhor, Senhor dentro da igreja e mundão de novo. Senhor, Senhor dentro da igreja e mundão de novo. Eles vão entrar lá, irmão. Mas o segredo está escrito ainda no verso, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Quer chegar no céu, minha irmã? Faz a vontade de Deus. Quer chegar no céu, meu irmão? Faz a vontade de Deus. Ah, pastor, é difícil, eu sei. Mas se você se humilhar, a vontade de Deus vai se concretizar na tua vida. E que o apóstolo Paulo falou que a vontade de Deus, ela tem 3 coisas. Ela é boa, agradável e perfeita. Que coisa extraordinária quando eu e você está no centro da vontade de Deus. Tem muita gente vazia porque ele só está no Senhor, Senhor. Tem um monte de gente que está Senhor, 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 Senhor. Mas e a vontade de Deus? Quando Deus quer fazer a vontade na vida do indivíduo, ele corre. Quando Deus chama para o compromisso, quando Deus chama para a intimidade, levanta uma noite na madrugada, ele volta a dormir. A igreja chama para jejuar no jejum. Hoje foi o dia do jejum. Se eu mandar levantar a mão aqui, a maioria não vai levantar. E nós estamos insistindo com o jejum desde o ano passado, está uma benção. Hoje eu não queria nem terminar de orar, de tamanha presença de Deus no nosso meio. Nós precisamos se santificar, irmão. Deus não chamou ninguém aqui para ser todo poderoso, mas Deus chamou a gente para ser santo. Sede santo, pois eu sou santo. Não se santifique em nada, nem a boca, nem os olhos, nem as mãos. Como é que vai adorar? Vai ficar só no Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, tem um monte, irmã Alessandra. Tem um monte que está no Senhor, Senhor. Eu quero ver fazer a vontade, meu irmão Rafa. O Senhor está aqui. Porque quando você vê um adorador assim, ó, ele está se entregando. Não quero mais fazer minha vontade. Oh Deus, até agora deu errado. Tem tanta gente precisando fazer isso aqui, ó. Não quero mais a minha vontade. Faz a sua. Penetra, Senhor, na minha inteligência. Deixa eu fazer a sua vontade. Me ajuda a fazer ela. Você vai ver se a sua vida não vai mudar. A minha mudou. Que até onde eu fiz a minha vontade era só martelada no dedo. Vivia com o nariz machucado, descalço, mal pago, vazio. Mas no dia que a vontade de Deus entra no ser humano, a glória de Deus vai para o seu semblante. Aí as pessoas começam a te honrar. Vem cá, convida você, honra você, dá oportunidade para você, porque a glória de Deus está no seu semblante. Vamos ver aí agora a pancada que não sobra nada para os falsos profetas. Tem um monte, né, irmão? Olha lá, ó. Muitos me dirão. Aí, ó. Agora eu vou parar um pouco nesse versículo. Talvez eu volte no outro estudo para falar dos eventos da natureza, peste e fome, porque eu estou achando interessante. Quem está ouvindo Deus falar aqui? Olha lá, ó. A evidência que eles vão usar de artimanha, mas com Deus não tem essa. Os falsos profetas vão falar, olha só o que eles vão falar. Jesus quebrou a pata deles, olha lá, ó. Muitos me dirão naquele dia. Ele falou muitos, irmão, porque o negócio é grande, é um exército grande de pilantra. Olha lá, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Tem um monte hoje aí que em vez de abrir a Bíblia quer profetizar. E a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Ninguém quer abrir a Bíblia, porque quando você abre a Bíblia ela te confronta, muda de vida. Olha lá, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? A primeira coisa que eles vão justificar. E tem mais uma: em teu nome não expulsamos demônio? Tem muita gente expulsando demônio, irmão. Só que eu não expulso o próprio que está nele. Expulso o demônio dos outros, mas tem um escondido nele. E o diabo é sagaz, ele nunca vai se revelar totalmente para quem está na mão dele. Só naquele grande dia ele vai se revelar. Vamos orar comigo no lago de fogo? Porque ele é enganador por excelência. Olha lá, em teu nome não expulsamos demônios. Aí tem mais uma evidência terrível ainda, ó. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então vamos parar para pensar aqui. É possível alguém, porque vai mais um versículo aí que eu vou pegar para fechar. Olha lá, tudo isso é uma defesa do falso profeta. Ele fez todas essas coisas, mas não tinha caráter. Ele fez todas essas coisas, mas promoveu o seu nome. Ele fez todas essas coisas, mas queria lucro próprio para si. Não era homem vocacionado que ama a vida, que ama a gente. E naquele dia vai ser levado para o tribunal, ele vai usar as artimanhas dele. Mas olha, eu lembro lá, eu era cego, voltou a ver, era manco, voltou a andar. Ele vai usar tudo isso aí. Aí Jesus está esperando nele, na curva. Olha lá, ó. Então lhes direi abertamente. Sabe o que significa abertamente? Que vai ser publicamente. Vai ter muita gente nesse grande trono branco. As eras de Adão para cá, os que foram condenados vai estar lá. Nós como igreja vamos estar juntos para julgar. Mas esses aqui vai ter que saber porque vai para o inferno. Você sabia? Quem for para o inferno vai ter a sentença. Que nem você vai lá no fórum. Nosso irmão Adriano trabalha com juiz, tem que dar a sentença.
Ó, a sentença sua foi um roubo, 5-5, um assassinato. Você pode ir lá ver que tem a sentença. Antes da pessoa ir preso, o juiz dá a sentença da causa. Vai ter isso também lá, irmão. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Eles vão justificar tudo isso que eles fizeram. Aí é o perigo, ó. Então lhes direi abertamente: nunca, essa palavra eu tremi, nunca vos conheci. Aí eu falei, meu Deus, como pode isso? Aí eu aprendi com Deus. É possível alguém estar pregando, é possível alguém estar levantando cadeirante, fazendo sinais e maravilha, e todo mundo achar que ele está fazendo em nome de Deus, e o próprio Deus está dizendo: eu não te conheci, nunca te vi. Ele usou o nome de Jesus, usou a autoridade do nome de Jesus, ou por influência maligna, ou pelo próprio nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. E aí Jesus vai falar para ele: ei, isso não te dá validade para entrar aqui. Não vai ser passada a mão na cabeça de ninguém, irmão. Ah, mas o cego viu. Ah, mas o coxo andou. Não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele está dizendo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a palavra mais terrível que o ser humano pode ouvir do Criador. Porque Jesus vai vir agora como juiz. Hoje ele intercede diante do Pai como advogado, mas a Bíblia diz que ele virá como juiz e vai reger as nações com vara de ferro. Ele vai julgar. Então a gente precisa tomar cuidado com o falso profeta. Olha o fruto, veja a vida dele, veja se ele ama pessoas, veja onde é que está o coração dele. Cuidado para você não ser enganado. Ame pessoas que expliquem a Bíblia. Quem está me ouvindo aqui? Talvez um dia você foi enganado. Talvez um dia te lançaram uma profecia da carne, como já me falaram algumas também. Eu já vi pastor mandar profeta calar a boca, irmão. Senta lá. Vai lá e senta. Respeita que eu estou pregando. Eu já vi. Tem pessoas que hoje se intitulam profeta, e aí se esquece que é Deus que usa. Esses dias eu ouvi um cidadão falar assim, ó: vai lá na igreja que eu vou ficar 1 hora revelando. Eu falei, eu que conheço a Bíblia, eu falei, opa, aí eu já vou na Bíblia na hora. Eu falei, Senhor, me dá aqui essa palavra. Ele se intitulou. Ninguém pode manipular Deus, irmão. Ninguém tem esse poder de falar, ó, eu vou fazer tal coisa tal hora. Deus é quem usa na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no dia que Ele quer. Ninguém pode falar, vem aqui que eu vou ficar revelando 1 hora. Então agora eu estou vendo ao contrário. Em vez de Deus usar o vaso que é barro, o barro está usando o Criador? Onde é que está isso na Escritura? Mostra para mim. Não tem. Mas as pessoas estão atrás disso. O ser humano, meu irmão Adriano, está atrás de sinal, está atrás de ver o futuro. E o futuro está aqui na palavra que nós acabamos de ver. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino do céu. Está aí o futuro. Você quer o futuro para a tua vida? Faz a vontade de Deus. Para de ser orgulhoso, para de ser teimoso, se entrega à presença de Deus para Ele te abençoar, porque os falsos profetas estão aí. Coloca na tela aí, 1 Timóteo 4:1. 5 minutos a gente vai acabar. Hoje eu só vou bater nos falsos profetas, depois a gente volta para o outro lado aí, tá bom, irmão? Porque está faltando pastor com coragem. Eu escuto um monte de pastor aí falar abobrinha. Eles não têm coragem de se levantar e falar, está errado. Só tem um na internet que eu gosto muito, que é o Paulo Júnior, que de vez em quando ele mete a marreta com força. Olha aí, ó, o apóstolo Paulo nos orientando. Tem muita gente perdida nesse negócio, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a quem? A espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí, irmão? Tá no plural tudo aí, ó. Tá tudo no plural. Lá em cima é o Espírito Santo. A palavra Espírito, em letra maiúscula na Bíblia, sempre é o Espírito Santo. Letra minúscula, homens e espírito malignos. E agora nós estamos vendo aí, ó, muitos se apostatarão da fé. Sabe o que significa isso aqui? Abandonar a fé. Ficou frustrada. Foi mandada embora. Teve uma decepção na vida. Apostatou da fé. Deixou a fé de lado. Se você deixar a fé de lado, e eu também, nós estamos perdidos. Nós estamos condenados se não deixar a fé. Porque a Bíblia fala em Romanos 10, a Bíblia fala assim, ó: o justo viverá da fé, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo aqui é o justificado por Cristo.
é aquele que aceitou a obra da redenção de Jesus feita na cruz do Calvário, e ele se torna justo, e ele vive pela fé. E Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe. Então quando você aposta da fé, você está perdido. Ah, mas eu batizei lá em 1970, está perdido. Eu batizei no ano de 2000, é agora. A Bíblia fala do agora, do já, quer ver? Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É agora. O que eu fiz 10, 20 anos atrás não vale nada, irmão, é agora. Eu tenho que estar hoje na presença de Deus, porque se apostatarão da fé e darão ouvido à doutrina de demônios. Tem demônios falando, Márcio. Demônios. Foi o apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja, o maior fundador da igreja, dizendo no tempo dele para Timóteo, jovem pastor Timóteo: olha, Timóteo, cuidado, que já tem aí no nosso tempo, na nossa geração, doutrinas de demônios sendo disseminadas há 2000 anos atrás. E hoje, irmão, é que infelizmente a maioria dos crentes compra a Bíblia para deixar empoeirar em casa. Infelizmente, compra a Bíblia para deixar em casa, ou só vai ler quando briga com alguém, entra em desespero, e vai lá e acha que é uma caixinha de surpresa, abre no meio dela. Não é assim não. Tem que ter um devocional, tem que ter uma meta na vida, um capítulo por dia. Senhor Deus, me ajuda, um por dia. Vou lá começar de Mateus, vou rasgar lá em Apocalipse. Vai aprender, meu filho. Cuidado para que você não seja enganado. Não adianta você fazer cara feia para mim, que eu tenho que me ensinar a palavra. Por isso que eu estou até aqui hoje. Mas um monte de amigos meus decepcionaram, pararam. Profecias furadas na vida deles, mataram eles. Não viraram pastor, não viraram empresário, não namoraram a mulher que prometeram para eles, não casaram com as pessoas que ele colocou expectativa no coração. Apostatou da fé, doutrina de demônio, ensinamentos errados. Dá ouvido à verdadeira palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Mais um para nós ir embora. 1 de João. Estou falando dos falsos profetas no Novo Testamento. Talvez você nunca ouviu isso. Talvez você só ouviu: ei, vai dar tudo certo, ei, Deus é contigo. Isso aí você já sabe, irmã. Você já sabe que Deus é na tua vida. Não precisa ninguém ficar falando para mim toda hora: mas Deus é contigo. Ah, eu já sei, meu querido. Esse negócio do crente toda hora ficar falando para mim, Roger: Deus é contigo, meu filho. Eu sei já. Ele falou na palavra dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. O camarada não tem nada para pregar, fica falando: Deus é contigo. Eu já sei já disso aí. Vamos ver outra coisa. 1 de João capítulo 4, verso 1, está escrito assim, ó: examinai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Cadê os crentes bereanos, que quando o pastor está pregando, está confirmando na palavra? Onde é que está esses crentes que Paulo encontrou? Paulo pregava, eles iam conferir na palavra, eles iam sondar se verdadeiramente estava escrito isso. Hoje não, os camaradas enganam, porque o povo é leigo. O lobo só sobressai quando as ovelhas é leiga. Se tiver uma ovelha lá que lê um pouquinho, já não está na Bíblia isso aí não. Eu nunca vi isso. Eu sempre fui um questionador quando era ovelha, viu, irmão? Dava trabalho. Escola bíblica, reunião de obreiro, se falasse coisa errada eu levantava a mão. Opa, eu nunca vi isso aí na Bíblia. Alguns pastores tentou me amordaçar, não conseguiu, porque Deus era na minha vida. Você é polêmico. Hoje eu tive uma reunião da CIPA, eu faço parte da CIPA na empresa que eu trabalho, e quiseram chacoalhar o bambu só pro lado da produção lá. Eu falei: não, vamos começar daqui, ó. E aí o couro comeu bonito. Eu saí da sala escutando isso aqui, ó: você é muito polêmico. Eu falei: eu vou morrer assim. Você é muito polêmico, muito polêmico. Eu falei: as pessoas só querem falar dos fracos, só das pessoas que não têm defesa, dos coitadinhos que tá lá lombando mod quente. Eu tava lá. Eu falei: não, a lei é para todo mundo. A empresa proíbe celular, todo mundo entra. Inclusive você está aqui na sala, desse jeito, um calor. Entrou um silêncio lá. Falei: eu posso falar de celular, que eu não trago celular para a empresa. A empresa está proibindo, todo mundo entra, inclusive vocês aqui da sala. Aí amordaçaram todo mundo. Falei: a verdade desmonta. Então nós precisamos dessa verdade. Está escrito o que aí? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos, olha a palavra de novo aí que eu comecei tratando, vou terminar nela agora. O que está escrito ali? Vamos ler junto, a igreja, por favor. Eu vou dar a bênção apostólica, para você ficar esperto, para você pensar muito bem antes de você querer ir para uma igreja e voltar aqui depois com diarreia, comer qualquer gororoba lá e voltar aqui
com diarreia, aí vai ter que dar um remedinho para você, porque você precisa valorizar isso aqui. Valoriza a pregação da palavra de Deus. Está tudo aqui o que você precisa. Vamos lá, meus irmãos, vai terminar de novo no falso profeta. Quem for falso profeta e ver essa pregação na internet, o livro vai pôr, eles vão ficar com raiva de mim. Eu não estou nem aí. Olha lá, ó. Amados, não creais. Vamos ler todo mundo junto. Você está deixando eu ler sozinho? Vamos lá. Para nós. Do Sul, o homem tem dinheiro que dá para colocar em todos os bancos do mundo. Na África do Sul, ele contratou lá um pilantra da igreja dele, fingiu que estava morto. Quem viu tudo isso na internet? Todo mundo aqui viu que ele entrou na igreja de boca aberta, respirando, causou uma polêmica no mundo. Digita na internet, você vai ver. Todo mundo que viu, lembra que a gente conversou, que não foi, Márcio? A gente parou para ver o vídeo. Ele fez um teatro, uma igreja enorme, grande, não precisava daquilo, Deus já tinha honrado ele. Ele queria aparecer mais do que Deus, Adriano. Ele contratou uma funerária lá com um cidadão da igreja. O cara morreu e ele ressuscitou o cara dentro da igreja, mas o cara estava respirando dentro do caixão, ó. Desmascararam ele, perdeu metade do rebanho, acabou com a vida dele. Vocês podem digitar na internet, você vai ver. Os falsos profetas estão apelando, até contratando gente para fingir de morto dentro da igreja. Então valorize o arrozinho com feijão, né, meu irmão Rafa? Vai valer a pena. Amém, irmãos? Deus abençoe, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Vamos continuar firme.